Então, boa tarde a todos. Que Jesus possa nos amparar nas nossas reflexões e que possamos, no decorrer da nossa exposição, conversarmos sobre quem são os verdadeiros educadores do coração. Todos nós sabemos que é motivo de preocupação em todo o mundo os problemas da educação da criança e do adolescente. Imensos esforços estão sendo feitos por professores, educadores, pensadores, religiosos, terapeutas, buscando entender e compreender o porquê desses problemas que estão acontecendo na educação. Mas apesar desses esforços que todo mundo faz, né, a favor dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, a gente percebe-se que os jovens, os adolescentes continuam caminhando sem rumo, muitas vezes desesperançados, sem fazer a diferença entre o bem e o mal. Muitas crianças desamparadas também. E isso, então, é um motivo que gera grandes preocupações, inclusive familiares. Todos nós sabemos que a educação dessas crianças e desses jovens não pode ser delegada somente às escolas e aos templos religiosos. Todos nós sabemos da grande dever, da grande missão que os pais têm, que todos nós pais temos com os nossos filhos. E pensando nisso, foi questionado, Chico Xavier, então, no livro Consolador, questionou o seu mentor espiritual qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. Qual é o melhor lugar para essas crianças quando reencarnam? E Emmanuel respondeu: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, como nós vimos, a melhor escola para os nossos filhos é o lar. Nós estamos aqui falando de escola no sentido de educação moral. As escolas, instituições em que hoje nós colocamos os nossos filhos para o aprendizado do intelecto, né, são as escolas onde eles vão aprender a ler, a escrever, a se desenvolver as questões acadêmicas. Tem as instituições corretas, né, que os pais auxiliam também, em casa, ajudando a fazer o tema, olhando os cadernos, mas somente a família pode educar o coração dessas crianças. É evidente que hoje nós temos as escolas, os templos religiosos preocupados com a educação moral dessas crianças e desses adolescentes, também investem nesse sentido. Mas é dever dos pais educar os filhos moralmente. E aqui eles dizem assim, que os estabelecimentos de ensino, as escolas, os templos religiosos, eles podem instruir os jovens e as crianças, mas só o Instituto da Família pode educar. Será que instruir e educar são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. São semelhantes, mas têm as suas peculiaridades. Enquanto instruir significa ministrar conhecimentos, oferecer experiências acadêmicas ou transmitir cultura, ou seja, a instrução ela oferece recursos para a aprendizagem do intelecto, né? Enquanto que educar significa moldar o caráter de alguém, preparado para viver dentro dos padrões da moralidade. Educar, então, é preparar para viver dentro dos padrões da moralidade. Para
haver uma educação, é necessário sim ter o conhecimento, aprender com outras experiências acadêmicas, ou com a cultura, ou o aprendizado do outro. Mas para haver realmente uma educação, é preciso haver uma modificação interior de cada um. Então a gente se pergunta assim, por que a educação das crianças e dos jovens e dos adolescentes está fracassando? Por que a gente ouve tanto na mídia, né, nos jornais, na televisão, no rádio, jovens, crianças, tendo atitudes que não são corretas, atitudes que até então muitas vezes nos chocam, né? Com badernas, enfim, com conflitos muito grandes. Por que isso está acontecendo? No livro A Criança, o Lar e a Escola, o seu autor, Pierre Weil, nos diz assim: no mundo inteiro está se passando um fenômeno muito sério e cujas consequências ainda não podem ser avaliadas inteiramente, o da transmissão progressiva dos poderes dos pais e da família para os mestres e a escola. O que está acontecendo? Muitos pais que não estão conscientes do seu papel, do seu compromisso com os filhos, estão terceirizando a educação dos seus filhos. O que é terceirizar a educação dos filhos? Passando para outras pessoas, passando para a escola, passando para os templos religiosos, passando para outras pessoas educarem os filhos, enquanto que esse papel é primordial dos pais. E continua o autor dizendo: todas as experiências educacionais no sentido de substituir a família por internatos, cidades ou lares artificiais em pavilhões fracassaram, pois a família se revelou o fator indispensável à educação da criança e, sobretudo, à sua estabilidade emocional. Então, aqui nós já podemos perceber quem são os verdadeiros educadores do coração dessas crianças. São os pais, são eles que vão ajudar na estabilidade emocional dessas crianças. Então, qual é o papel dos pais? Qual é o nosso papel com os filhos? Receber os filhos com o coração renovado e amadurecido, despertando energias de amor para orientar, esclarecer e corrigir a personalidade dos filhos. Nós, pais, somos orientadores dos nossos filhos. Nós somos a bússola dos nossos filhos. Nós somos o exemplo para os nossos filhos. É nós que vamos nortear o caminho dos nossos filhos. Todos nós sabemos que nós somos espíritos, que temos a nossa individualidade, né? E que somos livres para trilhar o nosso caminho. Mas nós não podemos ter esse pensamento dizendo: não, o meu bebê, o meu filhinho pequeno, né, o meu filho criança, ele é que vai decidir que religião que ele quer, que caminho que ele quer tomar, ele que vai decidir quando for adulto. E se nossos filhos não chegarem até a idade adulta? E se nossos filhos desencarnarem na infância, que não tiveram o tempo por eles mesmos de fazer suas escolhas? Então nós temos uma responsabilidade, nós pais temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos, que é de mostrar, de ensinar o caminho do bem para os nossos filhos, através do exemplo. No livro Luz no Lar, Chico Xavier psicografou, o Irmão X nos deixa a seguinte mensagem: em cada cidade do mundo pode haver um Pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Quem foi Pestalozzi? Pestalozzi foi um grande educador, foi um mestre. Ele foi professor de Allan Kardec. Toda essa parte didática das obras básicas, Allan Kardec teve como estímulo o professor dele, que foi Pestalozzi.
Então, Pestalozzi, como educador, ele podia cooperar na formação do caráter dessas crianças, mas ninguém pode substituir os pais na tarefa de educar o coração. Existe uma educação moral para a inteligência e uma educação moral para o coração. Então, nós vamos ver o que seria essa educação moral para a inteligência. A educação, então, para a inteligência, ela precisa de uma sala de aula, de um programa evangélico doutrinário, de material didático, da casa espírita ou de uma escola, né? Então, essa educação moral para a inteligência, ela precisa dessas questões materiais. Para a educação moral do coração, para o coração requer orientação evangelizada permanente e bom exemplo dos pais e das mães. Nossos filhos podem frequentar as melhores escolas, nossos filhos podem frequentar a evangelização na casa espírita ou em outra instituição religiosa. Ótimo, isso é muito importante. Mas, se ele não tiver orientação evangelizada dos pais, com o bom exemplo dos pais, podemos falhar na educação dos nossos filhos. Então, como a gente viu aqui, a importância dos pais é muito grande. O dever e a missão dos pais em orientar esses filhos, então, é muito grande. Existem 3 núcleos, ou 3 instituições que auxiliam na educação dos nossos filhos. Cada uma muito importante, mas cada um com um papel, com uma função distinta. Cada um com a sua função. Então, nós vamos ver. Nos estabelecimentos de ensino, então nas escolas, é a formação da cultura intelectual. Foi aquilo que eu já falei. Lá na escola, o nosso filho vai para aprender as questões intelectuais, as questões acadêmicas. No centro espírita, nas casas espíritas, a evangelização da criança é a instrução moral evangélica, ou seja, os ensinamentos de Jesus e os fundamentos da doutrina espírita. É isso que as casas espíritas trabalham. Né? Os ensinamentos de Jesus, com toda aquela questão da moralidade e os fundamentos da doutrina espírita. E no lar, então, o dever dos pais é a educação prática na formação dos bons hábitos e dos bons sentimentos. Isso não quer dizer que a escola e a casa espírita, de forma fraterna, hoje também já trabalham essas questões de bons hábitos e de bons sentimentos. Né? Vocês podem perceber que os filhos de vocês nas escolas também estão tendo o estudo daqueles valores, do amor, da caridade, do respeito. Isso também tem na casa espírita. Mas é fundamental que os pais em casa também desenvolvam isso. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? Quando a gente vê a palavrinha paternidade, não quer dizer que seja pai. Paternidade e maternidade, né, são os pais. Falam-se em pais, subentende-se que seja a mãe e o pai. Então, por isso que se fala paternidade. Mas não é só o pai, é o pai e a mãe. E não é só a mãe também, como muitas vezes a gente vê. E os espíritos nos respondem. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirigem pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, o que torna propício a todas as impressões. Então vejam bem, se Deus colocou os filhos sobre a nossa tutela, é para que nós dirijamos esses filhos pela senda do bem.
E a maior missão dos pais é aproximar essas almas de Deus. E nós só vamos aproximar essas almas de Deus se nós dirigir eles no caminho do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Santo Agostinho também falando sobre essa questão da missão e do dever dos pais, nos diz assim, que um dia nós seremos cobrados, seremos questionados por Deus, que fizeste dos filhos que eu coloquei sob vossa guarda? O que nós fizemos com os filhos que Deus confiou a nós? Se a nossa consciência respondeu, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, meu filho venceu, meu filho é um homem de bem, ótimo, cumprimos com a nossa missão. Agora, se interrogarmos a nossa consciência e o nosso filho não se tornou um homem de bem, nós vamos ter que responder por isso. Mas tem aqueles pais também que fazem de tudo, que fizeram de tudo pelos filhos, deram boa educação, deram bons exemplos, e mesmo assim os filhos, por opinião própria, por decisão deles, tomaram outros rumos na vida, os Espíritos nos dizem que os pais podem ficar com a consciência tranquila. Porque se nós fizermos tudo que for possível, tudo que tiver ao nosso alcance pelos nossos filhos, e eles optarem por outras escolhas, eles vão responder por isso. Mas isso não nos traz nenhum alívio, porque qual mãe, qual pai que gosta de ver um filho no caminho do mal? Qual mãe, qual pai que gosta de ter seu filho perdido nos caminhos da vida? No livro O Espírito da Verdade, André Luiz nos diz assim: lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Qual é o primeiro local dos nossos filhos quando eles reencarnam? Não é o nosso lar? Então a nossa casa, o nosso lar é a primeira escola do nosso filho. O primeiro contato que a criança tem é com os pais. Então os pais são os primeiros professores. E aquele primeiro dia de aula do filho, a infância do filho, enquanto eles são pequenininhos, que eles ficam mais com os pais. Então os pais são os que têm um contato mais direto com os filhos. E aqui nós podemos fazer um parêntese. Porque existem situações, muitas vezes, em que os pais, por motivos diversos, não conseguem ficar com a guarda do filho, não conseguem criar os filhos, e esses filhos são destituídos da família, ou seja, pelos pais não terem condições materiais, não terem condições psíquicas, pelo desencarne dos pais, enfim, por motivos que a gente não sabe. E essas crianças são criadas por outras pessoas, são criadas pela avó, pela tia, pela Dinda, por alguém, por outra pessoa. De quem é a responsabilidade se os pais não têm mais contato com a criança? A responsabilidade é da pessoa que assumiu a guarda dessa criança. Por quê? Os pais, pelos motivos que eles tiveram, que a gente não sabe por quê, se desistiram, se não conseguiram, se não tinham condições, eles vão responder por isso. Mas a pessoa que assume a educação de uma criança que não é seu filho, que é um filho do coração, ou um neto, ou um sobrinho, a responsabilidade dessa pessoa também é muito importante. Todos nós sabemos que hoje as mães saem muitas vezes trabalhar fora por necessidade, todos nós necessitamos trabalhar, prover as nossas necessidades materiais, e nós deixamos muitas vezes essas crianças com uma avó, com uma tia da criança, enfim. O dever maior é dos pais, mas essas pessoas que passam o dia com a criança também são responsáveis. Tanto na escola, tanto na creche, tanto na casa espírita. No momento que nós estamos com aquelas crianças, nós somos os responsáveis. Por isso a importância de nós cuidarmos
a quem nós estamos delegando a educação dos nossos filhos. Se é uma pessoa que nos ajuda lá em casa, essa pessoa é uma pessoa confiável, é uma pessoa que tem uma boa educação moral, é uma pessoa do bem. Então, tudo isso nós também precisamos nos preocupar. O lugar onde nós deixamos nossos filhos ir, onde eles vão ficar. No livro A Educação à Luz do Espiritismo, Lidiano Barreto de Menezes nos diz assim: a tarefa dos pais na missão da paternidade responsável é colocar os filhos no caminho em que devem seguir para que se tornem homens de bem. O que é homens de bem? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sede perfeitos, que tem todinho assim que fala sobre o homem de bem. O homem de bem é aquele que pensa no bem, é aquele que age no bem, aquele que não deseja o mal para os outros, aquele que é honesto, aquele que procura não fazer aos outros o que não queria que fizesse com a gente. Isso então é o homem de bem. E que não é só para os nossos filhos que nós devemos querer isso, para nós também. Nós só vamos passar para os nossos filhos aquilo que nós temos. Se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa educada, eu passo isso para os meus filhos. Agora, se eu sou uma pessoa desonesta, briguenta, eu vou passar isso para os meus filhos. Então, cabe aos pais algumas dicas. Cabe aos pais ou responsáveis pelas crianças criar no lar um clima elevado para o amor e o respeito. Se dentro do nosso lar não existir amor, não existir respeito, como que eu vou querer que o meu filho seja uma criança amorosa, uma criança que respeite os outros e que me respeite? Se eu não respeito o meu filho, se eu não respeito o meu cônjuge, se eu não respeito as pessoas que convivem comigo dentro do meu lar, como que eu vou exigir que o meu filho respeite a professora, respeite a mim também? Todos nós sabemos que a criança se espelha muito nos pais. Os pais são um grande exemplo para os filhos. Então nós devemos criar dentro do nosso lar um clima elevado de amor, de respeito, de fraternidade, de educação. Como que eu vou pedir para o meu filho que ele use as palavrinhas mágicas do com licença, por favor, se tudo que eu vou pedir para ele eu peço aos gritos, eu peço aos trancos e barrancos? Estar vigilante às emoções e sentimentos dos filhos. Nós precisamos estar atentos àquilo que os nossos filhos sentem, aquilo, como que eles agem, como que eles reagem. Porque ali, enquanto eles são pequenininhos, se eu vejo que o meu filho tem alguma má tendência, eu posso corrigir enquanto ele é pequenininho isso ainda. Mas eu preciso estar atento. Assim como perceber quais são os talentos que meus filhos têm, porque nossos filhos não têm só defeitos, nossos filhos têm muitas virtudes. E cabe a nós perceber as virtudes que os nossos filhos têm para nós potencializar essas virtudes e minimizar, essas imperfeições que eles trazem de outras vidas. Criar filhos bons e não perfeitos. Não vamos nos iludir que os nossos filhos vão ser perfeitos, porque a perfeição não existe ainda aqui no mundo, na Terra, que é um mundo de expiações e provas. Nem nós pais não somos perfeitos. Então não vamos querer que nossos filhos sejam perfeitos, mas nós podemos trabalhar para que os nossos filhos sejam bons. Não transferir aos filhos perturbações, ressentimentos e desequilíbrios pessoais. Se eu sou uma pessoa desarmonizada, ressentida, com algum desequilíbrio, eu não tenho direito de transferir isso para os meus filhos. Se eu não estou bem, se eu estou precisando de ajuda, eu não tenho direito de passar isso para os nossos filhos, descarregar nos filhos as minhas frustrações. Se eu não gosto de determinada pessoa, eu não preciso querer
e inflar o meu filho para que não goste também. E aqui, pessoal, uma coisa muito importante. Aqueles pais que são separados, que a criança fica ou com o pai ou com a mãe, que o pai ou a mãe fala coisas não muito agradáveis, ou do pai ou da mãe para a criança, querendo criar na criança sentimentos de revolta contra o cônjuge. Nós sabemos que pode existir ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. Se eu tenho algum problema com meu marido, com a minha esposa, eu não preciso querer desenvolver no meu filho que ele também não goste, ou do pai ou da mãe. Certo? Então os nossos problemas são nossos. É evidente que nós não vamos criar os filhos dentro de uma redoma de vidro. Se a mãe não está bem, se o pai não está bem, dizer, olha meu filho, hoje a mãe não está legal, aconteceu algumas coisas que deixou a mãe triste, que deixou a mãe com algum ressentimento, mas eu vou fazer uma prece e vou buscar com que isso passe, mas não vou deixar que isso interfira com os meus filhos. Ensinar e não castigar. Castigo não resolve. Se castigo resolvesse, nós não teríamos tanto problema no nosso mundo. Agora, ensinar, sim. Pôr limites nos nossos filhos, sim. O grande problema é que as pessoas castigam as crianças diariamente, principalmente com castigo físico. E isso não educa, isso não ensina a criança. Como que eu posso agir, então, se meu filho tem algumas manias, falta de alguns limites? Eu tenho que ensinar. O adulto aqui sou eu, não é a criança. Por exemplo, meu filho lá com 3, 4 anos, ou 7 anos, pediu um copo d'água. Eu alcancei a água para o meu filho e ele pegou e atirou o copo no chão e derramou água por tudo. Resolvo pegar ele pela orelha, pegar ele pelos cabelos e fazer uma gritaria? Não vai resolver. O que vai resolver? Você derramou a água no chão porque você quis, você vai lá no balde, vai lá no tanque, vai lá em tal lugar que tem um pano, você vai pegar e você vai enxugar a sujeira que você fez. Isso é educar. Isso é educar. Ah, mas o meu filhinho tem 1 aninho e meio, 2 aninhos, ele não sabe. Não tem problema. Faz pegar o pano e enxuga do jeito que ele pode, nem que depois a mãe tenha que retocar. Mas ensinar. Castigar não é construtivo, não é educativo. É evidente que nós podemos ter algumas ações. Por exemplo, meu filho adora assistir televisão, mas não está cumprindo com as regras da casa. Não está fazendo as atividades que eram para ele. O que eu posso fazer? Você não vai assistir televisão, você não vai assistir esse programa porque você não fez o que nós combinamos. Outra coisa que nós temos que ter o cuidado. Muitas vezes, nós, em determinados conflitos, tiramos o nosso filho do lugar, ali onde ele está, agora você vai sentar aqui nessa cadeira e você vai pensar. Pode fazer isso? Podemos. Você vai sentar aqui, você vai se acalmar e você vai pensar no que você fez. Porque a criança tem que pensar no que ela fez. Agora, nós deixamos a manhã inteira, uma tarde inteira a criança sentada, isso já não é mais educativo, isso já é um castigo. Porque todos nós sabemos que a criança tem um determinado tempo em que ele fica pensando, que ele fica sentadinho. Depois disso já começa a ser uma tortura. E nós não queremos torturar os nossos filhos, nós queremos educar os nossos filhos. Aproveitar os momentos de convívio para o bom relacionamento. A gente, quem trabalha fora, quem trabalha o dia inteiro, a gente ouve as mães e os pais dizerem: eu não tenho tempo para meus filhos, eu chego em casa cansado, eles querem brincar, eu às vezes não tenho mais pique, então eu me culpo por isso. Nós não devemos nos culpar se a gente sair de casa para trabalhar. Mas o que nós temos que fazer quando nós voltamos para casa? Aproveitar esse momento de forma prazerosa. Não aproveitar esse momento para querer surrar os filhos, mas para brincar, para ensinar, para fazer alguma atividade onde eles possam ficar junto com a gente. Então, ter um bom relacionamento com os filhos, porque não adianta nós ficar o dia inteiro em casa com os nossos filhos, se nós vamos ficar o dia inteiro brigando, batendo, não ensinando e não educando.
fazer o evangelho no lar, fazer as orações com os nossos filhos, ter um momento de contato com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a serem gratos pela família, que embora não seja a família perfeita, é a família que nós temos, é a família que nós precisamos. Ser gratos a Deus pelo alimento, que talvez não seja um alimento tão completo como eu gostaria que fosse, mas que tem o que ele se alimentar. Ter gratidão pela vida, pela oportunidade que tivemos de reencarnar. Apresentar os nossos filhos a Jesus, falar de Deus aos nossos filhos. Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, que encarnou aqui na Terra, que não tinha necessidade dele encarnar aqui na Terra, porque já era um espírito puro, um espírito evoluído. Ele encarnou aqui na Terra por amor a nós. Não para nos salvar, mas para nos ensinar o caminho da salvação. Ele veio nos ensinar e a viver o caminho da salvação. Jesus já nos disse quando estava conosco aqui na Terra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se é dever e missão dos pais educar os filhos no caminho do bem, tem que ser embasado nos ensinamentos de Jesus. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai até Deus, se não conhecer, se não vivenciar os ensinamentos de Jesus. Não basta nós sermos somente pais biológicos dos nossos filhos. Nós temos que ser pais que desenvolvam a questão espiritual dos nossos filhos. É esse o nosso dever, é essa a nossa missão. Que Deus, que Jesus, que os Espíritos amigos possam nos auxiliar a nos tornarmos cada vez pais e mães melhores, a sermos realmente educadores do coração. Eu agradeço a todos, que todos possam ter uma boa tarde.